Salve, salve pessoal! Estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre idolatria. Você sabe o que significa idolatria? Bom, a palavra idolatria vem do grego da palavra eidalolatria. Essa palavra é a junção de outros dois termos. O termo eidalon, que significa corpo ou imagem, e a palavra latria, que significa serviço sagrado ou adoração. Então, idolatria significa adorar uma imagem sagrada ou prestar um serviço a um ser sagrado. Isso no campo religioso. As próprias vertentes monoteístas, elas julgam o ato de idolatrar forças da natureza ou a criação de ídolos. Isso inclusive está lá num dos livros sagrados cristãos, no principal livro sagrado cristão, que é a Bíblia. Entre os 10 mandamentos tem lá, não criar ídolos. Mas a minha discussão hoje não é no campo religioso. Eu quero trazer isso para o campo social. Então, no campo social, vamos observar a nossa própria sociedade. O que a gente faz? A gente segue ações daqueles que possuem um poder maior de exposição. Então, aqueles que têm o microfone na mão, aqueles que têm as câmeras, as luzes em si, eles conseguem motivar ações. Essas pessoas pela qual nós os idolatramos, sejam músicos, políticos, atores, enfim, as pessoas que estão na mídia, né? Elas têm um grande poder de influência cultural. Então os passos dessas pessoas são seguidos. Quando a gente vê as lives musicais aí, por exemplo, né, de diferentes vertentes musicais, os fãs normalmente seguem, se identificam com aquelas músicas porque vivenciam o que se canta ali. E se recria cotidianamente as ações que são expostas pelas músicas, pelas letras das músicas ali. Isso em qualquer vertente musical, isso acontece. No campo político, isso acaba gerando um grande problema para nós como sociedade. Por quê? Como sociedade, vamos falar do Brasil. O Brasil é um país. O que configura um país? Um território demarcado politicamente, a presença de um povo ali dentro e um Estado que o governa. O Estado, de alguma forma, ou espera-se que nos dê segurança, né? A gente se sente seguro ao existir o Estado. Porém, normalmente esses Estados podem não conseguir suprir com as expectativas. Beleza? Nós como sociedade, nós temos medo e não conseguimos resolver todos os problemas e procuramos salvadores. A gente vê isso em filmes, seriados, né? A figura do herói. E muitas vezes nós depositamos essa imagem de herói nos líderes políticos. Quando uma pessoa assume um cargo político, essa pessoa ela tem que cumprir algumas metas, né? Seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Existem metas a ser cumpridas, serviços a ser realizados. Porém, muitas vezes, muitos indivíduos acabam criando uma adoração por essas pessoas que ocupam esses cargos políticos. O executivo é o cargo que mais tem esse poder de influência cultural. Seja prefeito, governador ou presidente da república, principalmente, ele tem um grande poder de influência cultural. E as ações que ele fomenta, as ações que ele articula, estimulam ações culturais dos indivíduos. E isso muitas vezes os próprios líderes do executivo têm essa consciência de que eles têm esse poder devido à idolatria das pessoas. Muitos simplesmente vão agindo e sem compreender muito o que suas ações vão refletir culturalmente na sociedade. Mas o fato é que o ato de idolatrar faz com que as pessoas se tornem dependentes daqueles pelas quais elas criam uma idolatria. E é claro que o próprio ato de idolatrar remete à fraqueza. Então nós, como sociedade, de maneira geral ainda, nós somos muito fracos, nós temos muitos medos,
nós não conseguimos resolver os nossos problemas, então nós depositamos em terceiros a responsabilidade de resolver problemas que muitas vezes são nossos. E cria-se essa imagem de idolatria, cria-se esse sentimento de idolatria, que é um grande problema, porque entra um determinado indivíduo X, o indivíduo X assumiu o cargo de presidente da República nesse ano. Tem um grupo que o idolatra. Depois esse indivíduo sai e entra o indivíduo Y. Existe outro grupo que o idolatra. Se esses dois indivíduos forem inimigos, esses grupos vão se tornar inimigos. E o que a gente vê? Crises sociais também. Então, uma discussão política, que é uma crise política, pelo fato das pessoas idolatrarem esses líderes, gera também na sociedade uma crise social, porque gera confronto. Quando surgem problemas, o que não deve ser feito é discutir. Aliás, deve-se discutir para que se encontre uma solução, mas discutir é colocar as ideias na mesa, articular essas ideias, diferente de brigar, o que muitas vezes acontece. Então, nós criamos um senso de idolatria para determinadas pessoas, isso é consequência de uma fraqueza pessoal nossa, e isso gera uma crise social porque os indivíduos começam a se conflitar, começam a brigar. E não conseguimos conversar, não conseguimos dialogar. Beleza, esse é um grande problema da idolatria. Eu lembro que quando eu era pequeno, mais novo, né, eu também idolatrava. Sou ser humano, sou um ser humano comum, com os mesmos erros que todas as pessoas têm. Alguns erros são meus, outros erros de outros eu não tenho, mas eu erro como todo mundo. E eu era um jovem, né, eu gostava de futebol, então né, o Ronaldinho, eu lembro uma vez ele raspou a cabeça, deixou só a franja, eu fui lá e fiz igual. A gente faz isso, a gente replica, a gente reproduz o comportamento dessas pessoas que nós idolatramos. Enquanto eu faço isso como uma criança, beleza, esse é um comportamento infantil. Agora eu como um adulto, se eu continuo replicando esse tipo de comportamento, remete à infantilidade. Então ao olharmos para nós como sociedade, nós percebemos que de maneira geral nós ainda somos muito infantis. Nós brigamos entre si, parece que nós crescemos fisicamente, mas mantemos ainda uma mente infantil, porque brigamos, não conseguimos dialogar uns com os outros. Isso tudo porque isso também reflete essa questão da idolatria, o fato de possuirmos uma sociedade de adultos infantis faz com que idolatremos, porque somos inseguros, temos medo. Então nós temos que, claro, né, todo mundo, procurar ter um desenvolvimento maior, né, ter mais confiança e não pecarmos mais nesse sentido de criarmos idolatria, porque enquanto nós mantivermos esse sentimento idólatra para com pessoas que são comuns como nós, né, o fato de uma pessoa estar lá num veículo de informação, seja um lutador no UFC, seja um músico, seja um jogador de futebol, seja um político, isso não faz com que aquela pessoa seja super poderosa. Ela comete os mesmos erros que nós cometemos. Então, idolatrar um indivíduo comum como nós é colocar uma responsabilidade ou mesmo reconhecer, mesmo que inconscientemente, como divindade. E esperando que essa pessoa resolva os nossos problemas, o que não vai acontecer. Os nossos problemas internos, os nossos dramas internos, a gente pode pedir ajuda, mas nós vamos ter que resolver esses dramas. Então, continuar idolatrando pessoas comuns a nós é sinal de fraqueza, é sinal de infantilidade. Nós precisamos conseguir superar isso e reconhecer que os cargos que são assumidos, as pessoas que assumem determinados cargos devem cumprir suas responsabilidades. Por exemplo, eu como professor, eu posso exercer uma boa função e ser parabenizado. Eu não preciso ser idolatrado por isso. Ele é um excelente professor. Posso receber esses elogios. Isso é bom. Nós nos elogiarmos, estimula. Mas não precisa existir o sentimento de idolatria. Porque eu sou um ser humano comum. Eu erro como todos. Não preciso ser idolatrado, como eu também não preciso idolatrar. Porque quando eu errar, eu devo ser responsabilizado pelo meu erro. Então, enquanto eu consigo exercer a minha função de forma boa, né, consigo exercer essa função, está funcionando, parabéns, beleza, estamos junto, vamos em frente. Quando eu erro, as pessoas têm que cobrar, você errou, e eu tenho que reconhecer que eu errei.
Agora, se eu sou idolatrado e eu absorvo ainda essa idolatria, quando eu erro, nem eu reconheço meu próprio erro, porque não, eu sou superior, eu não erro. Então nós temos que compreender melhor essa questão de idolatria e perceber quando estamos idolatrando. A gente tem que fugir dessa armadilha que nós mesmos caímos, a gente cria e cai. Esse sentimento de idolatria ele não deve ser estimulado entre nós que somos comuns. Somos todos comuns, todos erramos e todos temos capacidades de desenvolver. Cada um de nós tem uma grande capacidade de desenvolvimento, ninguém é mais do que ninguém. Alguns guiam sua vida por um aprendizado, outros não, mas todos têm o grande potencial de desenvolvimento. Então ninguém é melhor do que ninguém, por isso nenhum de nós deve idolatrar um ao outro. Beleza, pessoal? Essa foi a minha indagação de hoje. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, deixe seus comentários para que a gente continue a discussão. Muito obrigado, a atenção de todos. Esse foi mais um vídeo da série Passando por Aqui, só para dar um toque. Um grande abraço a todos.